Nós vamos fazer a correção da página 164, continuação da aula anterior. Então, na página 164, nós temos aqui a Ana e o Tiago. E a Ana perguntou, disse para ele que ela tinha 8 anos e perguntou então quantos anos ele tinha. E ele disse que ele tinha 16. E aí, para comparar essas idades, né, a gente vai calcular então a razão. Qual que é a razão entre as idades? No caso, a idade da Ana é o dobro ou é a metade da idade do Tiago? Então, nós pegamos aqui a idade maior e colocamos como se fosse no denominador. E a idade menor como se fosse no numerador. A fração, pessoal, é como se fosse uma divisão, igual está mostrando aqui, ó, 8 dividido por 16. E aí, eu transformei essa divisão aqui, né, em uma fração. Como tem aqui 8/16, eu fiz uma simplificação para chegar a uma fração que é irredutível. Para eu chegar à metade ou ao dobro, né, eu dividi aqui por 8, porque tanto 8 quanto 16 dá para dividir por 8. Dividi o 8 por 8, que deu 1, e 16 por 8, que deu 2. Essa é uma fração irredutível. Como que eu leio essa fração? 1,5? Uma metade. Um meio ou metade, né? Então, significa que a idade de Ana é igual a metade da idade do Tiago. Acertaram essa? Sim. E aí, lá na turma com 36 alunos, estava dizendo, acho que eu parei nessa aqui, na verdade. Dizendo que tem 36 alunos ao todo na turma e que 12 gostam de voleibol, preferem voleibol. Como que vai ficar essa fração? Eu vou pegar essa fração, vou colocar o total de alunos, que são 36 aqui, e a quantidade de alunos que preferem, aqui no meu denominador, e a quantidade de alunos que preferem o voleibol no meu numerador. Então, vai se transformar em 12/36. E aí, eu preciso simplificar essa fração. Então, aqui, a minha apostila trouxe essa resposta aqui, que ele dividiu, né? No caso aqui, oh Jesus! No caso aqui, ele dividiu por 12, né? A apostila dividiu por 12, que 12 dividido por 12 é igual a 1, e 36 dividido por 12 é igual a 3. Aí eu fiz outras formas de divisão com os alunos da manhã. Então, se eu dividisse, por exemplo, eu posso ir simplificando aos poucos. Se eu dividir por 6, eu vou ficar com 2/6. E aí eu dividi os 2/6 por 2, né? Que vai ficar 1/3. O principal é que a fração irredutível, a última fração, fique igual. Então, não importa qual processo que você use, se é a multiplicação, se é a divisão, se no caso da simplificação, se dividiu direto por 12, ou se dividiu por 2, por 2, por 2, e foi dividindo por 2, entendeu? O principal, o importante, é você chegar à mesma fração aqui, no caso de 1/3. Como que vocês tinham feito essa questão? Letícia, como que você fez? Pro. Você tinha feito dessa forma? Uhum. Você dividiu por quanto? Eu dividi por... Eu dividi por 6. Por 6. E aí ficou quanto? Ficou 2/6. E aí você dividiu por 2 de novo ou não? Ou parou aí? Eu dividi por 2. E aí ficou 1/3. É. Ok. Alguém fez diferente dessa divisão, pessoal? Ana Beatriz?
Professora, eu não consegui fazer porque foi no dia que eu viajei. Ah, tá. Giovana fez diferente, Gi? Tá me ouvindo? Na 8? Isso, na questão 8. Como que você dividiu essa fração? Dividi por 12 também. Dividiu direto por 12. Ellen, como você fez, Ellen? Eu fiz igual o seu, só que eu não fiz a tela se tornar irredutível. Ah, tá. Mas aí é bom colocar até tornar irredutível para a gente ter uma noção maior no caso, né? Mas não tem problema. Você fez por quanto, no caso, ela? Só uma vez? Eu dividi por 6. Então, O só faz 12 mais e uma para ela ficar, tá? Irredutível. tá. Então, vamos lá. Então, para cada aluno, ou para cada 3, no caso, como ficou uma fração de 1 para 3, 1/3, significa que de cada 3 alunos, que de cada 3 alunos, um prefere o voleibol. Nessa questão aqui da caixa de bolinhas, era para escrever a razão de bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Então, o que eu tinha que fazer aqui? Eu ia formar uma fração com a quantidade de bolinhas azuis e a quantidade de bolinhas vermelhas. Professora, Oi, pode falar. eu fiquei com dúvida nessa questão porque aqui está escrito razão e não fração. É, porque a razão, o que significa essa razão? A razão é a quantidade entre um e outro. Então, nós estamos falando de duas quantidades e a razão é a fração com essas duas quantidades, para a gente ter uma noção em relação a essas duas quantidades. Você vai montar essa fração. Tá travando o seu. Ah, tá. Tá travando aí? Ai, a Sara vai querer me matar, porque ela tá com o meu celular. Para todo mundo tá travando? Quem falou que tava travando? Letícia? Tá me ouvindo, Letícia? Letícia travou. Pra mim não tá travando. Letícia e o Samuel estão travados para mim. Porque na hora que ela Alice, tá conseguindo ouvir bem, Alice? Talvez seja a internet. Sim? Melhorou aí, Letícia? Mais ou menos, tem uma hora que tá travando, outra que dá, tipo, fica normal, outra que tá travando, tá meio a meio. Tá oscilando, né? Tá, eu vou tentar falar devagar, mas eu não consigo muito, porque quando eu vejo eu já tô falando rápido. Mas vamos lá então. Só acompanha pelos cálculos aqui. Então, essa razão é uma fração que eu vou representar através da quantidade que me é solicitada aqui. Então, a razão entre as bolinhas azuis e vermelhas, eu vou escrever uma fração com a quantidade de bolinhas azuis e a quantidade de bolinhas vermelhas, colocando sempre a quantidade maior no meu denominador. Como eu tenho aqui 6 bolinhas vermelhas e 3 bolinhas azuis, a minha razão, então, vai ser 3/6. E aí, eu simplificando, se eu simplificar essa fração por 3 aqui, eu vou ter aqui 1/2, né? Que é o mesmo que está aqui. E a razão entre a quantidade de bolinhas vermelhas e o total de bolinhas. Então, eu vou pegar o total, eu tenho aqui 9 bolinhas ao todo. Dessas 9, 6 são vermelhas. Então, é como se eu pegasse 6 dividido por 9, ou a fração 6/9, que eu posso também simplificar por 3 e transformar ela em 2/3, né? No caso aqui da razão entre a quantidade de bolinhas azuis e o total de bolinhas, eu vou pegar, então, as bolinhas azuis, que são 3, e vou dividir pelo total de bolinhas, que são 9. Ou vou formar a fração 3/9. E aí, simplificando por 3, eu vou ter aqui 1/3.
Conseguiram entender essa questão? Não é difícil, né? É só Prof, pegar a quantidade maior, colocar embaixo, colocar no seu denominador e a quantidade menor em cima, no numerador. prof, eu fiquei com dúvida nessa. Mas agora você entendeu ou ainda está com dúvida? Sim, Sim, o quê? Ainda está com É. dúvida ou entendeu? mais ou menos. Ainda não entendi tudo. Não entendeu? Vamos voltar lá então. Quando está falando de razão, eu estou falando de uma divisão entre dois números. Como nós estamos falando de bolinhas, bolinhas vermelhas e azuis, eu vou pegar a quantidade de bolinhas vermelhas e azuis e vou fazer uma divisão. Então, sempre o maior número vai ficar no divisor e o menor número vai ficar no dividendo aqui, no caso, na divisão, né? Então, eu coloco o segundo número é a quantidade maior e a quantidade menor eu coloco no primeiro número. Então, aqui eu coloquei 3, porque eu só tenho 3 bolinhas azuis, e vermelhas eu tenho 6. Então, ficou 3 dividido por 6, que é a mesma coisa que a fração 3 sextos. E aí, esse 1 meio aqui, ele só apareceu porque foi simplificado, nós simplificamos essa fração dividindo por 3. A mesma coisa aconteceu aqui entre as bolinhas vermelhas e o total. Bolinhas vermelhas eu tenho 6 e eu vou dividir então pelo total de bolinhas que são 9. Ao todo eu não tenho 9 bolinhas, então eu divido 6, que são as bolinhas vermelhas, pelo total de bolinhas que são 9. Transformando essa divisão em uma fração, eu vou ficar com 6 nonos. E aí, simplificando, eu vou ficar com 2 terços. Já com as bolinhas azuis eu tenho só 3, eu vou pôr o 3 aqui e vou dividir pelo total de bolinhas, que são 9 ao todo, que vai formar aqui espera aí, só um pouquinho. A fração 3 nonos e simplificando forma 1 terço, ok? Ok, agora entendi. Então, vamos lá para comparação de Prof. frações. Oi. A aula vai ser seguida? Seguida. Oba. E aí, pessoal, quando eu tenho que comparar uma fração, se ela tem os dois denominadores iguais, eu só vou comparar o numerador. O numerador que for maior equivale a uma parte maior desse inteiro, né? O numerador que for menor equivale a uma parte menor do meu inteiro. Então, lá no finalzinho da página 165, eu tenho uma figura, né, um retângulo ali, que ele foi dividido em quantas partes? Esse retângulo. Essa faixa. Em 10 partes. Tá liberado para vocês abrirem eu dividi por 6 e 2. O que você dividiu por 6 e 2, Isadora? Só para que eu vi agora só a sua mensagem aqui no chat. Qual questão? A 8, 6 e 2. Ah, sim, sim, ok. Então, eu tenho aqui uma figura bem no finalzinho da página, que ela está dividida em 10 partes. Tenho duas figuras, na verdade, né? Mas ela tem a mesma divisão. E está dizendo que essas figuras estão representando, então, a parte do trajeto, a fração do trajeto que o Edson e o Márcio percorreram, partindo do município de São Paulo para o município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, está dizendo que o Edson, ele andou 6 décimos, já percorreu 6 décimos do caminho. Ou significa que ele pegou aquele trajeto todo de São Paulo até o município de Ouro Preto, dividiu em 10 partes iguais e 6 partes dela ele já percorreu. Já o Márcio percorreu 5 décimos desse trajeto. Então, como eles têm o mesmo denominador, as figuras vão ficar iguais e a gente vai conseguir identificar que quem percorreu mais aqui?
Eu preciso fazer cálculo, por acaso, aqui nesse... Não. Quem que percorreu mais, o Edson ou o Márcio? O Edson. O Edson. Por que que o Edson percorreu mais? Porque de 10 quilômetros ele percorreu 6. E o Márcio percorreu de 10 quilômetros 5, então o Edson percorreu mais. Ok, mas não são 10 quilômetros, tá, pessoal? O trajeto inteiro deve ser a coisa de 500, 600, 1.000 quilômetros, dividido em 10 partes. 10. Mas ele percorreu mais porque 6 é maior do que 5, né? Então, vocês vão colocar essa resposta agora que vocês me disseram lá na questão 1 da página 166. De acordo com essas figuras, qual fração é maior? 6 décimos ou 5 décimos? E aí, por quê? 6 décimos. 6 décimos. 6 décimos. Porque Aí põe uma 6 é vírgula. maior do 5. Porque 6 é seis- maior do que 5, exatamente, né? 6 partes é maior do que 5 partes. E aí tem ali um espacinho dizendo que uma das frações é maior que a outra fração. Então, nós já vimos que os 6 décimos é maior que os 5 décimos. Então, se vocês vão colocar lá, como 6 décimos é maior que 5 décimos, concluímos que Edson havia percorrido a maior parte do trajeto e estava, então, mais próximo da cidade de Ouro Preto, né? Então, quando a gente compara frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui, então, o maior numerador. Mas e quando eu tenho denominadores diferentes? O que que eu faço? O que vocês acham que a gente tem que fazer para poder calcular ou então identificar qual fração é maior ou menor quando ela tem denominadores diferentes? Ver o que tem maior número? Ver o que Ou tem você maior vai- número? Ou você vai deixar ela irredutível e ver qual é maior na irredutividade? Qual que... Então, mas por exemplo, vocês lembram que esse papelzinho aqui, ó, né? Ó, aqui eu dividi ela em 3 partes. Aham. Eu estou mostrando para vocês 2 partes. 2 partes de 3. Dividir por algum número até achar o resultado igual. Ou Dividir, multiplicar. ó, dividir em 2 partes de 3. Aqui eu peguei 4 partes de 12. 4 partes de 12 ainda é maior, ó. O quê? Ou 4 partes de 12, não. 2 partes de 3 ainda é maior do que 4 partes de 12. Então, como que eu posso fazer para que eu consiga organizar deixar essa fração de forma que eu olhe e consiga identificar qual que é maior e qual que é menor? O que nós aprendemos nas aulas passadas? Sobre o quê? De fração. Sobre você transformar ela em outra fração. Frações equivalentes Frações e a fração equivalentes. irredutível. E o que é uma fração equivalente? Não lembra o que é fração? Dividir ou multiplicar ela. Então, para a gente tornar ela equivalente, a gente vai frações que podem dividir ou representar a multiplicar. mesma Mas o que parte do significa esse inteiro ou de equivalente? uma quantidade. Repete, Letícia. Do mesmo- por favor. Duas ou mais frações que podem representar a mesma parte de um inteiro ou de uma quantidade. Então, frações equivalentes, elas representam a mesma quantidade ou a mesma parte do inteiro, né? O que nós temos que fazer, então, quando nós temos frações com denominadores que são diferentes? A gente vai encontrar a fração equivalente a outra que vai ter o mesmo denominador.
Então, nós vamos transformar as frações em frações equivalentes com denominadores iguais. Então, aqui na página 166, nós temos ali uma situação, né? Em que a turma do 5º ano tem 6/8 dos alunos que são meninos e 1/4 são meninas. Então, nós temos duas frações que têm denominadores diferentes. E aí, a situação questiona o seguinte: quantos são meninos e quantos são as meninas, né? Tem mais, quer dizer, tem mais meninos ou tem mais meninas? Eu não tenho como dizer, porque são números muito diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar essas frações em números que são equivalentes. Então, por exemplo, em denominadores que são equivalentes. Os dois denominadores têm que ficar iguais. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui, vou pegar só esse 1/4. Eu vou fazer diferente do que está aí na apostila, tá? Aí na apostila, eles multiplicaram ali 1/4. 6/8 por 2 e transformou aqui na fração 12. Transformou aqui na fração 12/16, aqui na apostila. E pegou a fração 1/4 e multiplicou por 4 e transformou na fração 4/16. Ou seja, os dois ficaram com o mesmo denominador. Poderia ter sido feito diferente, porque o 4 ele pode se transformar em 8, não pode? Se eu só multiplicar aqui o meu denominador por 2, e se eu multiplicar o denominador, é claro que eu também tenho que multiplicar o meu denominador, né? O meu numerador, perdão. Então, se eu multiplicar aqui, 1 vezes 2 vai ficar 2, e 4 vezes 2 vai ficar 8. Então, aqui eu já consigo identificar, ó, 6/8 e 2/8. Então, qual que tem mais? Menino ou menina? Menino. Menino, porque 6/8 é mais do que 2/8. 6 partes de 8 é muito mais do que 2 partes de 8, né? Mas eu também poderia ter dividido esses 6/8 por 2 e transformado essa fração. 6 dividido por 2 vai ficar igual a 3 e 8 dividido por 2 vai ficar igual a 4. E vai ficar com os denominadores iguais também, tá vendo? Existem várias formas da gente chegar ao mesmo resultado. Então, aqui eu tenho 3/4, porque eu simplifiquei por 2 aqui, dividindo por 2. E vou continuar com a minha fração 1/4. Prof, Ah, e continua tendo a mesma quantidade não a mesma quantidade dos meninos, mas os meninos continuam sendo maiores do que as meninas. Então, sim, porque elas são equivalentes, né? Então, equivalentes significa que elas têm o mesmo valor, a mesma quantidade. Então, existem várias formas da gente encontrar uma solução para tornar esse denominador igual, né? Através da multiplicação ou da divisão de frações equivalentes. E aqui na questão de número 1, eu quero que vocês tentem fazer, transforme aqui os 3/8 e os 2/9. Ah, não, vamos fazer essa daqui primeiro. Supondo que nessa turma estudem 32 alunos, quantos são meninos e quantos são meninas? Nós já vimos que para fazer fração de quantidade, eu tenho que pegar a fração, então vou pegar aqui os 6/8 de 32. Como que eu faço uma fração de quantidade mesmo? Quem lembra? O 32 eu faço o quê? Com o meu divisor? Com o meu divisor não, com o meu denominador. Você divide. Divido o total pelo denominador e multiplico o resultado pelo numerador. Quanto que é 32 dividido por 8? Dividido por 8, peraí. 8 vezes quanto que é igual a 32? 4. 4. E 4 vezes 6? 24. 24. Então, significa que tem 24 meninos. E aí, 1/4 são meninas. 1/4 de 32, né?
Vou pegar o 32 e vou dividir por 4. Quanto que é 32 dividido por 4? 8? 8, exatamente. O 8 eu vou multiplicar por 1, que é igual a 8. 8. Então, há 24 meninos e 8 meninas nessa turma de 39 alunos. E aí, uma dica, pessoal, quando vocês têm números para serem calculados, para tornar as frações equivalentes... Ah, eu fiz no outro. Como que eu sei que esse era para colocar o símbolo maior ou menor? Mas como que eu sei que 3/8 é maior do que 2/9? Primeiro, eu vou tornar essa fração equivalente. Uma forma fácil da gente fazer isso é multiplicar um pelo outro. Então, se eu multiplicar o 8 por 9, eu tenho que multiplicar o 3 também pelo 9. E aí, quanto que vai ficar 3 vezes 9? 27. 27, muito bem. E 8 vezes 9, quanto que vai dar? 81. Ah, 73. 8 vezes 9. 72. 72. 72. Muito bem. E aí, eu peguei o 8 aqui, multipliquei por 9. Eu vou pegar o 9 e vou multiplicar por 8. Não precisa ser sempre assim. É só porque facilita, tá? Você não precisa ficar quebrando a cabeça. Vou multiplicar aqui por 8 também. Quanto que é 2 vezes 8? 16. E 9 vezes 8? 72. 72. Tornei as frações com denominador igual. E agora fica fácil dizer que 27, 72 avos, é maior do que 16, 72 avos, não é? Então, por isso que ela é maior. Tentem fazer a letra... Pra gente descobrir qual é maior ou menor, a gente multiplica pelo denominador. Pega o denominador do vizinho, né? O 7 você vai multiplicar pelo 5, o 5 pelo 7, o 8 pelo 20, o 20 pelo 8. Não precisa ser desse jeito, mas é uma forma mais rápida de vocês calcularem. Então, façam aqui a letra B, transforma, coloca o resultado aqui na parte de cima e me digam quanto que deu aqui. Se eu multipliquei aqui por 5, quanto que vai dar o 7 vezes 5? Professora, a primeira, né, que é 4/7, vai ficar 20 e 35 avos. Exatamente. E a segunda? A segunda eu ainda não fiz. 21 e 35 avos. A segunda eu vou multiplicar por 7, que é o outro denominador aqui, que facilita para mim, né? Vai ficar 21 e 35 21. avos. E 5 vezes 7, 35. Eu vou fazer rapidinho, porque está acabando o tempo. E daí eu vou explicando para vocês, vocês vão entendendo, tá, gente? Então, qual que é maior? O 20 e 35 avos é maior ou menor do que 21 e 35 avos? Maior ou menor? Menor. Por isso que ele é menor. Porque nós transformamos aqui com denominadores iguais. Vocês conseguiram entender, gente? Deu para pegar? Sim, é bem fácil. Fácil, né? Principalmente a gente multiplicar um pelo outro. Que aí você não precisa ficar pensando qual o número que dá para multiplicar, que vai dar o mesmo resultado. Só troca, só inverte. Então, vamos lá. Vamos fazer a terceira aqui. Gi, tá conseguindo pegar? Entendeu? Tudo certinho? Tá fazendo aí? Deixa eu interromper aqui que eu não estou enxergando. Tá conseguindo me ouvir? Ok. Conseguiu fazer a letra C? Quanto que deu a sua primeira? Como que você fez? Você inverteu. Não tá dando para abrir o áudio? Na hora que eu fiz, eu não anotei.
Ah, você não anotou? Mas qual o resultado que... Ah, você fez a letra C? A letra C, eu tinha dúvida na hora que eu fui fazer. E aí, na hora que eu tava ouvindo você falar, eu entendi. Aí você tá fazendo agora. Vou fazer. Tá, ok. Então pode fazer. Eu vou fazendo junto com vocês, que a gente só tem 1 minuto e 30 só pra gente finalizar essa atividade, tá? Pra não precisar usar a aula de ciências, que eu tenho que fazer uma correção de um rap que tá atrasado. Então, vamos lá. Então, como vocês viram, é só a gente trocar, inverter aqui os denominadores, né? E vou multiplicar aqui por 20. E aqui eu vou multiplicar, então, por 8. Se eu multiplicar em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo. Ou se eu multipliquei o denominador, eu também tenho que multiplicar o meu numerador. Então, quanto que vai ficar? 7 vezes o 20. Esquece o zero. 7 vezes 2 é? 140. 7 vezes 2 vai dar 14. E aí eu acrescento o zero aqui. Quanto que é 8 vezes 2? Vamos esquecer esse zero aqui. 16. 16. E aí eu acrescento o zero, que vai dar 160. A mesma coisa acontece aqui. Vou multiplicar o 8 por 7, que é igual a 56, né? E 8 vezes 1 é 8, mais 5, 13. 136. E 2 vezes 8, 16, acrescentando 0, 160. 160. Então, por isso, era bem importante, pessoal, vocês anotarem esses cálculos que eu estou fazendo aqui, para vocês lembrarem quando vocês forem fazer os próximos, tá?